beleza? Aqui nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre o primeiro reinado. E a gente vai ter algumas ajudas de uns colegas meus e vamos aí pro vídeo. O reinado. Para a gente falar um pouco sobre o primeiro reinado, vamos falar um pouquinho sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil veio com Dom Pedro I. Ele lutou, ele discordou do próprio pai, arranjou treta com o exército de Portugal, mas teve uma ajuda do exército brasileiro, com armamento de ingleses. Mas em 1823 o Brasil está dominado, o Brasil é nosso. E assim começa o primeiro reinado de Dom Pedro I. É uma fase da história do Brasil que começa em setembro de 1822 e termina em 7 de abril de 1831 com a abdicação do próprio Dom Pedro I. Dom Pedro I enfrentou muitas dificuldades nesse primeiro reinado, porque ele tentou basicamente arrumar o Brasil da bagunça que ele estava. E nesse processo houve muitas províncias do norte, do nordeste do Brasil, militares e políticos ligados a Portugal, que não queriam reconhecer o governo de Dom Pedro I. Nessas regiões ocorreram muitos protestos, reações políticas, e também nas províncias do Grão-Pará e no Piauí, no Maranhão, na Bahia, ocorreram conflitos até armados entre tropas e locais, porque tinha gente que não queria reconhecer de jeito nenhum o governo de Dom Pedro I. Agora eu vou falar um pouco da primeira Constituição do Brasil. Em 1823, durante a elaboração da Constituição brasileira, muitos políticos tentaram eliminar o poder do imperador, fazendo com isso que o próprio imperador, que era Dom Pedro I, fechasse a Assembleia Constituinte, e por conta disso muitos deputados foram presos. Dom Pedro I convidou 10 pessoas de sua confiança para elaborar a Constituição brasileira. E essa Constituição foi feita dia 25 de março de 1823, e ela tinha 4 poderes, que eram o judiciário, o legislativo, o executivo e o moderador. O moderador ficava acima desses 3, e era onde Dom Pedro I ficava comandando tudo e tendo muito poder político. Teve sua eleição indireta, ou seja, só podiam votar homens maiores de 25 anos e com renda alta. Isso acontecia também para ser candidato. Para se candidatar, você tinha que ter uma renda alta, como por exemplo R$400 mil por ano para deputado e R$800 mil por ano para senador. Essa Constituição tinha 179 artigos e ela durou 65 anos. A Guerra da Cisplatina foi outro fator que contribuiu para aumentar o descontentamento e a oposição ao governo do tão famoso Dom Pedro I. Mais ou menos no ano de 1825 e 1828, o Brasil se envolveu na Guerra da Cisplatina. Foi o conflito pelo qual a província brasileira, que agora é a atual Uruguai, reivindicava a independência. E essa guerra gerou muitas mortes, gastos financeiros e etc. Quando o Brasil foi derrotado, ele teve que reconhecer a independência da Cisplatina, que agora passou a se chamar República Oriental do Uruguai. Bom, agora eu vou falar sobre o movimento, sobre a Confederação do Equador. O que foi isso? Foi um movimento revolucionário de caráter separatista republicano. Bom, ele se eclodiu ali no dia 2 de julho de 1824, ali no Pernambuco. Então foi um movimento naquela região do Pernambuco, aquela região nordeste do país. E esse movimento ele representou a principal reação
contra a tendência monarquista, ou seja, aquela política centralizadora do governo de Dom Pedro I, que foi naquela época de 1822, 1831, foi a época que o Dom Pedro estava no governo. Então... O Corinthians tá com casco e tudo. Meu Deus do céu. Até o casco. Agora vamos falar no desgaste e crise do governo de Dom Pedro I. Bom, basicamente, por que ocorreu esse desgaste e essa crise? Basicamente, 9 anos depois da proclamação da independência do Brasil, aquelas pessoas já estavam fartas da forma de governo do imperador. Primeiro, era o seu autoritarismo, que incomodava muito a elite da região. E outro foi depois da guerra de Cisplatina, que ocorreu a derrota, e isso trouxe diversos prejuízos financeiros, tirando o fato da tristeza dos familiares que perderam os soldados na guerra. Então, isso colaborava muito para as pessoas pararem de gostar do imperador. E depois foi quando ocorreu a morte de Libério Badaro, que era um jornalista daquela região que ele criticava, era um comentarista que criticava bastante o Império. E aí ele morreu em 1830. E como ninguém descobriu a causa da morte dele, culparam qualquer coisa que tivesse vinculado ao Império e ao Imperador. E em março de 1831, Dom Pedro chegou a Minas Gerais. E chegando lá, ele foi recepcionado de uma maneira super revoltosa pelas pessoas da região. E tinham pessoas lá que estavam tão revoltadas que arremessaram garrafas nele. E essa passagem das pessoas arremessando garrafas nele foi reconhecida como a Noite das Garrafadas. Mas apesar de diversas pessoas serem contra a forma de governar de Dom Pedro, tinha outras pessoas que eram a favor e que gostavam dele. Então foi aí que aconteceu um conflito entre pessoas que apoiavam o imperador e pessoas que eram contra a forma de governo dele. Indicação. Sentindo a forte oposição do seu governo e o crescimento do descontentamento popular, Dom Pedro I percebeu que não tinha mais autoridade e forças políticas para se manter no poder. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou seu próprio filho, Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade. Logo após isso, deixou o poder e viajou para a Europa.